Eu quero hoje olhar com você uma verdade que deve ser a base de toda a nossa vida em Deus. Feche os seus olhos para uma oração daquelas que eu tenho orado aqui, que a semana passada eu orei, uma oração de cura. Feche os olhos. Senhor, nós afirmamos nesta manhã que Tu és a nossa vida, sob Teu governo nós nos curvamos, Tu és aquele em cuja comunhão nós podemos nos alegrar e em cujo serviço nós podemos ser leais. Nós nos curvamos diante de Ti, porque Tu tens nos dado um novo dia, uma nova manhã, uma nova hora de estudo na escola dominical, um novo dia para o trabalho. E diante deste novo dia, desta nova semana, nós Te damos graças com humildade e amor. Agradecemos-Te por Tuas dádivas, agradecemos por Tua grandeza. Oh, Senhor, nós agradecemos pelo Teu esplendor. E durante esse tempo que nós estamos orando, estamos em expectativa de sermos cheios com aquela alegria. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos de um novo tempo, no viver, no servir para a Tua glória. Impacta-nos hoje, para que nós não sejamos impactados ali no trono do julgamento. Por isso, nós agradecemos por todas as portas que o Senhor tem aberto, com novas e surpreendentes possibilidades. Agradecemos-Te pela esperança de novos começos. O Senhor é o Deus de novos começos. Nós pedimos, Senhor, acelera em nosso coração o desejo de fazer a Tua vontade. Senhor, dá-nos novas oportunidades e faze-nos ver as novas oportunidades que nos dás. Sim, Senhor. Senhor, não nos deixe ficar incrédulos diante das Tuas possibilidades. Senhor, muda a nossa mente aqui, para que nós tenhamos uma relação nova com as Tuas promessas, que nós possamos, Senhor, ver ativadas as Tuas promessas que estão na Tua palavra em nossas vidas e nossas famílias. Senhor, nós queremos gravitar ao redor das Tuas promessas, porque são vida e são poder ilimitado. Não permitas que os erros nossos do passado fiquem sem reparos. Somente Tu podes trazer a cura total e verdadeira. Não nos deixes ignorar nossos companheiros no caminhar, na vida, mesmo em meio aos nossos fracassos e muitas vezes fraquezas. Faz-nos, Senhor, estender as mãos, Senhor, colocando ação em nossas orações. Coloque ações em nossas orações, Senhor, em direção a cada uma das pessoas que precisam de nós. Senhor, livra-nos de todo o peso de dúvida que fica atrás dos nossos avanços, Senhor, cada dia, livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mau hábito, para que nunca venham a nos dominar. Expresse através da nossa vida as marcas do Teu reino, onde nossas ações possam ajudar a fazer deste mundo um mundo melhor para viver, onde nossas palavras possam curar o coração ferido e desconsolado, fortalecendo o fraco, onde nossa oração possa, de forma rápida, trazer as marcas do senhorio de Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos a orar neste dia, neste domingo. Senhor, dá-nos cortesia, dá-nos humildade no comportamento, dá-nos um caráter mais decisivo, Senhor, dá-nos paciência, dá-nos, Senhor, um coração gracioso, Senhor, dá-nos simplicidade, Senhor, dá-nos sinceridade no falar, dá-nos diligência nas nossas tarefas compartilhadas. Tu que, na plenitude dos tempos, ressuscitaste a Jesus Cristo para resplandecer em nossos corações com conhecimento de Teu amor, concede-nos a graça de ser dignos de Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Quem ora comigo diz amém. Amém, amém. Essa oração, para aquele que não estava no domingo passado, quando eu estava vindo da Holanda,
eu fui num sebo e tinha um livrinho lá esperando por mim, bem fininho, chamado Private Prayer, oração privada. Tinha 62 orações escrito em Oxford. E aquilo impactou a minha vida. E hoje é a segunda oração. Eu espero fazer as 62 aqui. Tá bom? Então, vocês são convidados para os próximos 60. Falta 60. Ok? Eu acho tão fortes essas orações, porque elas são orações teológicas, né? Mostram o bater do coração teológico orando, né? E sai das mesmices, das mesmas palavras sempre, né? Se está gravado, vocês vão pegando isso no futuro. Tem igrejas usando isso e fazendo uma revolução, porque o povo está orando mais, né? Eu quero que você olhe comigo esse tema, verdade sobre a nossa identidade em Deus. Quais são essas verdades? Há 14 verdades sobre a nossa identidade em Deus. Vamos seguir isto? Primeira coisa que você precisa, primeira grande verdade. A primeira verdade está em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois aquele que de antemão pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos o quê? O que diz lá? Não, é lá mesmo. Vai desaparecer. Entre muitos irmãos. Então, o próprio texto, a primeira verdade está em Romanos 8, 29. Não pode deixar lá mesmo, que está escrito ali. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está dando para ler ali? Gente, a passagem está falando algo para nós. Aquele que de antemão conheceu. E alguns se perguntam, será que Deus me conhece? Será que Deus me conhece? Será que Ele se lembra que eu existo? Eu tenho a impressão que algumas pessoas sentem que Deus não os atende, que não se interessa por eles. Parece que algumas pessoas, quando vão orar, esquecem que Deus está dizendo assim, que Ele de antemão conheceu e o chamou. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então nós temos que, a primeira verdade é o seguinte, Jesus, eu coloquei ali uma frase, ei Senhor, aqui sou eu, lembra de mim? Claro, o Deus está dizendo para nós. Interessante que ali aparece um texto, em Efésios 1:4, antes da criação do mundo, Deus conheceu você. Antes que Ele criasse o mundo, Ele conheceu você. Esse texto de Efésios 1:14, eu quero que você abra aqui, agora você podia abrir em Efésios 1:14, para que isso ficasse muito forte na sua vida como palavra de Deus, para que você diga e saiba disso. Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Olha Efésios 1:14, o que diz. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você é a propriedade de Deus. Agora veja o versículo 4 que aparece ali. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu quero que você pegue essa expressão que aparece aí, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo.
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus tinha você em mente antes da fundação do mundo. Não dá para discordar disso, que a Bíblia diz que é assim. Você não foi pensado por Deus agora. Você é um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Então, essa é a primeira verdade que tem que ficar na sua vida. Sua identidade em Deus é o seguinte: eu sou filho de Deus e Ele me conhece. Eu sou filho de Deus e Ele me conhece. Porque Ele me conheceu antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo, quando a gente afirma assim, eu sou uma ideia de Deus. Você é uma ideia de Deus. Deus pensou em você antes de criar o universo. Não é glorioso isso, gente? Isso é surpreendente. Nossa identidade, e Ele nos chamou, a Bíblia diz que o chamado dele é para que sermos conformes à imagem do seu Filho. Voltando lá, olha, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. O pai tinha só um filho. Ele era unigênito. Mas o projeto de Deus é o seguinte: eu não quero ser apenas o pai de um filho único, unigênito. Eu quero ser o pai de uma família. E a Bíblia diz que ele diz, eu vou fazer uma família baseado nele. Então ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Então você tem que compreender o seguinte: a primeira verdade da sua identidade de Deus é o seguinte: eu sou filho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você tem que compreender Deus como pai e você como filho. E quando nós compreendemos Deus como pai e você como filho, compreendemos o irmão como irmão. E nós temos que entender que somos uma família. A igreja não é um amontoado de religiosos, a igreja é uma família de Deus. Por isso que eu orei aqui agora que nós temos que saber como Deus pode nos usar para abençoar os outros. Porque temos que entender o que é ser irmãos. A igreja precisa descobrir a sua identidade em Deus. E quanto você mais tem intimidade com Deus, mais você descobre Deus como Pai. E quanto mais você descobre Deus como Pai, mais você descobre o irmão como irmão. Porque você descobre você como filho. O grande problema é que as pessoas falam Deus Pai, mas esquece de pensar você mesmo como filho. E pensar o irmão mesmo como irmão. A história da parábola do filho pródigo é muito clara nisso. O filho mais velho tinha perdido a intimidade com o pai. E nem compreendia a riqueza que tinha. O pai dá uma bronca nele, o que é meu é teu. Você não entendeu o que é que ser pai e filho. E Jesus está mostrando isso para nós. Nossa relação com o pai não pode ser como aquela do irmão mais velho. Senhor, nós temos uma identidade. Senhor, aqui está as minhas necessidades, aqui está a minha vida. O Senhor é pai. Com o pai você conversa. Com o pai você dialoga. Com o pai você tem intimidade. Eu sou filho. Essa é a grande verdade. E ele escolheu, ele conheceu você antes da fundação do mundo. Quer dizer, você é mais importante para Deus do que todo mundo. Ele criou o mundo para você, para a família. Então nós temos que andar como diz o texto aqui também, ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, a garantia de que nós temos uma herança. O Espírito está em nós, trabalhando em nós, conosco, por nós, para o louvor da glória de Deus. Segundo, eu sou um filho escolhido por Deus. Essa é a grande verdade, segunda. Então, essa é a segunda grande verdade, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua
presença. Efésios 1:4. Ele nos escolheu para sermos, antes da criação do mundo, para ter uma vida nova. Ele nos escolheu para termos uma vida nova. Ele nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos escolheu para que nós sejamos cheios de Cristo. Ele nos escolheu para isso. Então, diga para você mesmo, eu sou um filho escolhido por Deus. Ele escolheu você, né? O que é escolher? É eleger. Alguém vai à beira do riacho, né? O Jorge Mitian coloca isso, acha tão bonito isso, por isso que eu deixei ali, podia ter tirado, mas falei, tão bonito isso, olha. Você escolhe algumas pedrinhas, né? Por que essas? Quem pode saber? Por que Deus escolheu você? Por que Ele me escolheu? Não sei, só sabemos que Ele escolheu. Diz, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele assim o quis, isso é tudo. Portanto, Ele não só conheceu você, Ele também escolheu você. Você é escolhido. Para podermos tomar consciência do que significa, considere esse dado, né? Então, eu acho tão bonito isso, né? Ele coloca dessa forma, né? Você ter consciência disso, né? Por exemplo, quando um casal mantém uma relação sexual, o homem libera 300 a 500 milhões de espermatozoides, né? A mulher um óvulo. Imagine, 350, 500 milhões. E Deus decidiu quem é que vai ser você. A possibilidade de você ser quem Deus quer. Passe para frente para ver isso que é interessante. Entre milhões de possibilidades você foi escolhido, né? Então Deus escolheu você dentro de todas as possibilidades, com as suas características, com o seu jeito, né? Aqui eu coloquei em vermelho, ó, tendo a oportunidade de escolher entre tantos, Deus escolheu você. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nunca mais digo, não tenho sorte na vida. Senhor, tu me escolheste. Quer dizer, no meio de 500 milhões de possibilidades, Deus disse, é você, eu quero você como meu filho. Se fosse outra possibilidade, não ia ser você, ia ser seu irmão. Mas você não existiria. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Tem tanta gente querendo ganhar na Mega Sena sozinho. É uma possibilidade aí entre 50 milhões de possibilidades, né? Puxa, eu não tenho sorte, né? O cara fala assim, né? 50 milhões de possibilidades. Você ganhou algo melhor. Deus escolheu você no meio de 500 milhões de possibilidades. Você está reclamando, o mundo aí está lutando para ganhar na Mega Sena em 50 milhões de possibilidades, e ele esquece que ele foi escolhido no meio de 350, 500 milhões de possibilidades, e Deus disse, eu quero você, e chamou você para ser filho dele. E aí você diz que não tem sorte. Como? Você, além de ter nascido, Deus escolheu você e chamou você para a eternidade dele. Grande é esse mistério. Quem vai conseguir entender esse mistério? Você foi escolhido no meio de possibilidades infinitas. Eu existo. Qual a melhor forma de responder isso? Voltando inteiramente para um Deus que me chamou, me escolheu, me fez filho e me dá uma eternidade. Eu sou filho. Não só filho apenas, eu sou um filho escolhido por Deus. Deus me chamou para Ele. Por quê? Ele escolheu você. Então, essa é uma verdade que deve encher um assim de uma forma infinitamente maior, porque nunca mais digo, não tenho sorte na vida. Senhor, tu me escolheste, não sei porquê, mas tu me escolheste. Sim, porque quis ter um filho, né? Quis ter um filho como você. Se eu tivesse desejado um filho diferente, teria escolhido outro, mas quis que fosse você, assim como você é.
Então você tem que dizer: obrigado, Pai, eu te amo, o Senhor me escolheu, o Senhor me conheceu, o Senhor me escolheu, eu sou um filho escolhido por Deus. Terceiro, eu sou um filho desejado por Deus. Eu sou um filho desejado por Deus. Essa é a terceira verdade. Você não é apenas um filho conhecido por Deus, escolhido por Deus, mas você é um filho desejado por Deus. Encontramos a terceira verdade em Efésios 1, versículo 5. Efésios 1, 5 diz: nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi a vontade de Deus. Então, eu sou um filho desejado por Deus. Deus desejou você. Deus deseja você. Há filhos que nascem sem que os pais desejam, certo? Mas você não, você é alguém que Deus deseja. Interessante, né? Há filhos que nascem sem que os pais o desejem. Eles o recebem porque, uma vez produzida a concepção, não podem evitar. Outros filhos, no entanto, são desejados, são buscados. Os pais lutam para tê-los. No entanto, quero lhes dizer uma coisa: você não nasceu porque sua mãe ou seu pai o quis. Talvez eles tenham desejado um filho, mas ainda assim não foram eles que o escolheram. Eles não conheciam você. Algumas pessoas possuem complexo de rejeição porque não foram desejados pelos pais. Esse trauma pode ser sanado com esta verdade de Deus. Sabe por que você nasceu? Porque Deus desejou você. Essa é uma verdade da nossa identidade em Deus. Deus desejou você. Cada um de vocês tem uma história diferente no nascimento. Alguns que estão aqui tiveram dificuldades de existir e de nascer. Mas Deus desejou você. Eu soube que eu levei quase um dia para nascer naquela época, né? Longe de hospital, longe de tudo. Meu pai teve que ficar de joelhos, orando, pedindo um milagre. Mas o fato é que Deus desejou que eu nascesse, com todas as lutas, dificuldades daquela época. Cada um de vocês tem uma história diferente. Mas o fato é o seguinte: Deus desejou você. Você está aqui porque Deus desejou você. Eu sou um filho conhecido por Deus. Eu sou um filho amado por Deus. Não, eu sou um filho, o que mais? O segundo, alguém lembra? Sou um filho conhecido por Deus, escolhido por Deus e desejado por Deus. Certo? 3. Você nasceu porque Deus desejou você. Ele decidiu como você seria também. Interessante essa parte. Ele decidiu como você seria. Você é um filho, uma filha desejada. O Pai escolheu você conforme o bom propósito da sua vontade. Agradeça a Deus a forma que Ele fez você. Como Ele criou você. Então, essa é uma verdade da nossa identidade em Deus. Ele escolheu como eu deveria ser, segundo o propósito da sua vontade. Quando a gente começa a acreditar nisso mais, quando começa a louvar a Deus de a forma que Deus fez você, isso altera a sua própria identidade, porque você descobre que a chave da sua identidade é Deus. A nossa identidade em Deus, como filhos, é que nos faz com que a nossa vida seja realmente vigorosa, forte e cada vez mais saudável. 4, eu sou um filho amado por Deus. Você é uma filha amada por Deus. Deus ama você. Efésios 1:5 continua: em amor nos predestinou. Deus escolheu você por amor. Portanto, você é um filho amado por Deus. Alguns sentem tristeza porque pensam: ninguém gosta de mim. Quem disse isso? É uma mentira do diabo. O diabo, ele é um grande mentiroso,
Ele quer que soframos, porque o diabo vai querendo fortalezas. O diabo é muito mentiroso, isso que você tem que saber disso. Ele quer dizer, olha, Deus ninguém te ama. Você tem que saber, não, Deus me ama. E se Deus me ama, eu me amo. Tem gente que diz, eu não consigo gostar de mim. Primeira coisa, descobre que Deus te ama. Aí peço que você aprenda a amar a si mesmo como Deus te ama. E aí isso muda toda a sua vida, porque você começa a amar os outros. Quando eu digo que o diabo é mentiroso, é mais ou menos assim. Se você trabalhar muito na igreja, o diabo diz a você, não adianta nada, você trabalha, você não ora. Se você orar, ele vai dizer, você só fica orando e não trabalha. O diabo está sempre fazendo o oposto. Você faz tudo, mas você não estava levando a vida a sério em Deus. Você só fica levando a vida a sério em Deus, mas isso é uma falsidade, porque você não faz isso. Então, você fica para lá e para cá, porque ele quer dizer que você não é quem devia ser. E ele luta para isso. Deus não te ama por causa disso. Porque você pecou. Aí ele que fica te acusando. Aí tem gente que o diabo fica acusando, ele pensa que é o Espírito Santo que está acusando e é o diabo, porque o Espírito Santo não acusa. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo convence e não discute. Você sabe que sabe, porque sabe. O diabo não, ele fica brigando com você. E ele usa a mentira. Você não está salvo por causa disso. Aí você prova que está, assim, não, mas não está por causa disso. Porque ele quer justificar você baseado em você mesmo. Ele vive na mentira. Ele quer roubar a paz, roubar a sua decisão de filho. Se tu és um filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Aí ele já está usando de novo, prova que você é filho de Deus. Como se eu não tenho que provar nada, eu sou. E eu sou porque Deus disse que eu sou. Pula. Toda vez, e chega na cruz, se tu és o filho de Deus, saia da cruz e tira nós também. Olha, de novo o diabo, toda hora querendo botar o jeito dele de fazer as coisas. Desce da cruz. Então, cuidado. Então, ele só quer que soframos e ele cria fortalezas. Fortalezas de engano, fortalezas de medo, fortalezas de negatividade, fortalezas de rejeição. Por que você acha que ninguém o ama? Deus, seu Pai, conheceu, escolheu, desejou e amou desde antes da criação do mundo. Essa é a grande verdade. Ele nos ama no amor eterno. Ao conhecer isto, os afetos de ordem natural passam a segundo plano. Não precisamos nos sentir infelizes, porque nossos pais muitas vezes têm problemas e têm lutas. Eu quero dizer o seguinte, o mais importante é que Deus te ama. Eu já encontrei muitas pessoas com conflitos familiares e conflitos com os irmãos, conflito com pais. E é tão duro curar pessoas com dores profundas familiares. Mas eu estou chegando cada vez mais à conclusão que a primeira chave que a pessoa precisa é descobrir que Deus a ama. E quando você descobre sua identidade em Deus, as demais coisas começam a resolver mais rápido. Quinto lugar, eu sou um filho predestinado por Deus. O mesmo texto de Efésios declara, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Veja, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Você é um filho predestinado por Deus. O que significa isso? Que Deus reservou-lhe um destino antecipadamente. Ele o predestinou a ser filho dele.
Filho dele. Eu acho interessante quando começa a falar desse assunto, a pessoa já fica pensando nos outros. E quem não é? Gente, para de pensar nisso, pensa o seguinte, você é ou não? O importante é o seguinte, você é predestinado? A Bíblia diz que é. Ele nos predestinou. Isso é para você ou não? Você é filho ou não? Se você é filho, você é predestinado a ser filho. Então, segure essa verdade. Ele o predestinou. É que o diabo gosta de ficar brigando com isso para você ficar azedo. Pensa o seguinte, ele o predestinou a ser filho dele. Mas não qualquer tipo de filho, mas sim um filho parecido com Jesus. Por que o diabo é safado? Porque a gente fala assim, então, já que eu sou predestinado, eu posso fazer e viver a vida qualquer que eu quiser, né? Não, coisa do diabo. Aqui está escrito, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. É predestinado para ser mais parecido com Jesus. Veja como o diabo quer roubar isso daí e fica inventando coisa. Então, é o seguinte, predestinado para sermos conforme um filho parecido com Jesus. Ter o caráter de Jesus. Essa é a eleição. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para sermos conforme à imagem do seu Filho. Para sermos conforme à imagem do seu Filho. Defina isso na sua cabeça, na sua vida. O que Deus quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. O nosso destino é Cristo. O nosso destino, nessa predestinação, é para sermos parecidos com Cristo. É predestinado para ser filho. Então, o projeto de Deus para a sua vida é transformar você dia a dia. Esse é o projeto. Você é destinado por Deus para ser mudado dia a dia e ficar parecido com Jesus dia a dia. Não tem um destino melhor do que esse. Qual o meu destino? Cristo. Olha, o negócio é o seguinte, eu quero que vocês, eu chamei vocês, conheci vocês, amei vocês, e agora eu quero que vocês sejam parecidos com Jesus. Vocês são predestinados a serem conforme a imagem do seu Filho. 6. Efésios 1:6. Que diz o texto? Eu sou um filho aceito por Deus. Então, não sou apenas escolhido, eu não sou apenas conhecido, eu não sou apenas amado, eu não sou apenas predestinado, eu também sou aceito. Porque Ele me aceitou. Por causa do pecado, nós nos desviamos do propósito eterno de Deus. O Senhor nos amou tanto que insistiu em nos salvar. Ele enviou seu Filho por causa disso. E agora você se arrepende. Deus ouve as suas orações. Você é um filho aceito por Deus. Sabe por que Deus aceitou você? Aceitou por Deus por causa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com Ele, e de graça, todas as coisas? Ele aceitou você em Cristo. Ele não vai dar com você tudo que você precisa. Ele é Pai. Ele te deu o máximo, Ele te deu o seu Filho. Ele deu Cristo por você. Então, essa identidade em Deus muda as suas orações. Não dará também, olha que Deus está perguntando. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, você não tem que pagar, todas as coisas, de graça, Ele deu. Isso é graça de Deus. Quanto que eu pago? É de graça. Ele é Pai. Ele é Pai. Nosso relacionamento, na nossa identidade com Deus como filho, tem que fazer essas verdades fluir dentro de nós.
Sexto, eu sou um filho redimido por Deus. A sétima verdade se encontra no versículo 7 de Efésios. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Você é um filho redimido por Deus. Você é um filho amado, desejado, escolhido, conhecido, predestinado, aceito, mas redimido. Eu sou um filho redimido por Deus. Deus me redimiu. Você é um filho redimido por Deus. O Senhor o conheceu, o Senhor o desejou, o Senhor o amou, o Senhor predestinou, o Senhor aceitou antes da criação do mundo e agora Ele redimiu você. Quando Ele foi isso? Com Cristo naquela cruz. Que boa vontade de Deus. Interessante, que boa vontade de Deus. Passa mais um, acho que 7 tem mais um. Tem, acho que não. É a boa vontade de Deus. Então, gente, há uma frase, vou botar um só para ver se tem uma assim escrito. Aquela da boa vontade que eu esqueci de falar. Olha que boa vontade de Deus. Que boa vontade Deus demonstrou para com a sua vida. Veja ver quanto Deus o ama, que alegria Ele sente por você. E Deus sofre quando Ele vê você se deixa enganar por Satanás, e muitas vezes a gente deixa porque a gente perde a compreensão da nossa identidade. O diabo quer que você acredite que Deus não ama, que Deus não aceita. Com as suas mentiras, ele se interpõe entre Deus e você. E Deus envia a sua verdade para libertar você, para que você possa dizer: Senhor, como me amas? Sinto que me aceitas, eu também te amo. Deus quer que você tenha uma livre comunhão com Ele. Então não se deixe enganar. Senhor, eu tenho uma identidade em Ti. Eu sou filho. Eu sou filho redimido. 8 agora. Eu sou um filho criado por Deus. Olha só, criado por Deus. Em Isaías 43:1 está escrito: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, Israel, não tema ou não temas, porque eu te resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Então, Davi, no Salmo 139, ele diz: tu me criaste, o Senhor me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque tu me fizeste de uma forma admirável, as tuas obras são maravilhosas. Meus ossos não te estavam escondidos, os teus olhos me viram, Senhor. Os meus dias foram determinados, Senhor. Quão preciosos são os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, Senhor. Se eu os contasse, seria como grãos de areia. É maravilhoso que eu fui criado por Deus. Eu sou criado por Deus. Cada detalhe do meu ser, da minha vida, teve uma criação de Deus. Deus sabe por que Ele nos fez como fez. Quer ver? Você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32, o que vem depois? Tetravós, e depois pentavós, septavós, octavós, nonavós, dectavós. Quando você vê, já tem muita gente aí, né? Bem, você se parece mais com algum deles, né? Mais do que com o resto das pessoas. Quem fez essa combinação genética? Quem é que fez essa combinação quando você foi formado? Davi disse: os teus olhos me viram.
viram o meu embrião? Todos foram determinados por ti, Senhor, foram escritos no teu livro, o Senhor trabalhou toda essa coisa toda. E o Senhor me fez único, específico. O Senhor faz o seguinte, ativa em mim o melhor de tudo isso aí. Ativa, Senhor. Irmãos, deixe-me dizer algo, né? Hoje, quando você começa a conversar com as pessoas que trabalham com isso, a gente usa muito essa palavra ativar, e eu fico pensando, Senhor, o Senhor pode ativar em mim o melhor de Deus? Ativa em mim a melhor genética. O Senhor é meu Pai. Vocês acreditam que dá para fazer isso? Vocês conversar ali com a Silvana, que trabalha com biologia, ela vai falar sobre isso no doutorado, que os biólogos estão cada vez mais trabalhando isso, nós precisamos ativar a saúde, desativar a doença. A ciência está surpreendente nisso. Não é isso mesmo? Nós estamos conversando isso domingo passado. Está dentro desse texto aqui. Todos nós podemos ativar a doença. Está lá. O ódio ativa a doença. A psicologia está dizendo isso cada vez mais. Todos nós temos possibilidade de ter qualquer doença. A raiva ativa a doença. Ressentimento ativa a doença. Ódio de si mesmo ativa a doença. Eu já atendi pessoas que é tão negativa, mas tão negativa, mas tão negativa, que o corpo não aguentava mais. O corpo estoura. O emocional, o psicológico, você que trabalha com isso, né, Deva? O psicossomático vem com a espiritualidade toda. Acho que você já deve ter visto situações, a pessoa ela se adoece, não é isso? Porque ativa a doença. Nós podemos dizer, Senhor, desativa geneticamente a doença. Então, a biologia está falando isso. Vamos desativar a possibilidade dessa pessoa ter tal doença. Por isso que se acredita que nós vamos ter muita saúde aqui no futuro. Vai desativando. Mas eu descobri algo na Bíblia. Senhor, ativa em mim a saúde. Ativa em mim. Cada traço físico de sua personalidade foi determinada por sua estatura, todo o jeito de você ser. Ele criou você. Se eu tivesse feito eu mesmo desenho de mim mesmo, talvez eu faria diferente, né? O Emitian fala assim, eu teria colocado 6 centímetros a mais na minha perna, mudaria o nariz, quantos de vocês mudariam o queixo? Você ia estragar tudo, mas eu vou dizer uma coisa. Deus é que fez a combinação. E Davi disse, a minha alma o sabe muito bem. Quando eu comecei a adorar a Deus pela forma que Ele fez, Ele disse, o Senhor sabe por quê? Ele fez uma combinação gloriosa e maravilhosa. Jesus fez essa pergunta, os discípulos talvez tinham algum complexo de altura, porque Jesus perguntou a eles, quem de vocês pode acrescentar um côvado à sua estatura? Acho que eles falaram, nós somos baixos demais, a gente quer ser mais alto. Quanta gente eu já vi com problema de altura? E Jesus diz, vocês podem fazer isso? O Pai determinou isso. O Pai fez você. Nós não somos nossos próprios criadores, Deus é, Ele nos fez. E a minha alma o sabe muito bem, e Ele adora a Deus por isso. Então, você precisa alegrar-se pelo ser que você é. Deus diz, eu te formei, eu te criei. Não, Deus fez todas as combinações. Deus nos fez. Muitas vezes nós não entendemos isso, sabe?
Mas Deus nos fez muito mais bonitos do que nós já estamos sendo. Agora eu vou mexer com vocês. Sabe por quê? É que a gente acabou sendo estragado por um mundo de coisas. A gente começa a ser estragado pela tristeza. A Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Então, a beleza que você é, que está intrínseca em você, muitas vezes não está vindo para fora, porque você começa a se deixar dominar pela tristeza, pela amargura, pelo ressentimento, pelo ódio, pela rejeição. E aí Deus diz, puxa, ele era tão bonitinho, mas está piorando tudo. Eu fiz ele tão lindo, mas olha só, está aumentando os problemas, vai ficando encurvado. Lembra? A Bíblia diz de uma mulher que foi ficando encurvada pelo diabo. Tem gente que eu acho que está ficando enfeiado pelo diabo. Sai em nome de Jesus. Aí a mulher ficou bonita de novo. 18 anos numa pioração contínua. Encurvada. 18 anos. Tem gente que faz 20. Tem gente que está morta e não sabe. Esses dias eu fui dar uma aula e falei para a Jane, fui lá dar uma aula para um grupo lá, mas que dó que deu. Eles estão mortos, eles não sabiam que estão mortos. Eu tentei ressuscitar, alguns, os 20% ressuscitaram, mas os 80% estão mortos e não sabem. São jovens, morreram já. Eu dei uma dura neles, falei assim, a maioria das pessoas... Tem um psicanalista chamado Erich Fromm, ele diz assim, a maioria das pessoas morrem antes de terem nascido plenamente. Olha só que frase. A maioria das pessoas morrem antes de terem nascido plenamente. Vive a vida toda, mas nunca nasceu inteiro. Tá? Pela metade. Eles são abortos de si mesmos. E passam a vida inteira assinando vela para si mesmo como defunto. Hã? É o pecado. É isso que eu estou dizendo aqui. É o pecado, é tristeza. Então, aí vai enfeiando. Né? Eu sempre digo que o crente precisa passar pelo Instituto de Beleza de Deus e sair do Instituto de Enfeiamento do diabo. Então nós precisamos passar pelo brilho de Deus. Deus nos fez mais bonito do que parecemos na realidade. Por que digo isso? Porque o diabo destrói nosso semblante. Quando damos lugar à amargura, à tristeza, o que mais que coloquei lá? Não, volta lá. Você precisa se aceitar, alegrar. Passou já, aqui. Deus nos fez mais bonito do que parecemos na realidade. Por que digo isso? Porque o diabo destrói nosso semblante. Quando damos lugar à amargura, à tristeza, à depressão, nosso semblante obscurece, torna-se sombrio, marcado. Começa a aparecer ruga antes da hora, né? Olheira. Né? No entanto, se vivemos cheios da alegria do Senhor, nosso rosto tomará outra expressão que o embeleza. Eu já vi muitas pessoas, por não abrirem a sua vida para uma vida clara em Deus, estão se piorando muito. Vou voltar para a Bíblia. A alegria do coração, a formoseia o rosto, mas a tristeza do espírito faz secar os ossos. Quer dizer, que o mal e o pecado faz mal até para o osso. Agora você vê, se o osso é afetado, imagine a face. Quer dizer, o negócio corrói lá no osso. E a alegria do coração, a formoseia o rosto. Quer dizer, faz bem para o osso de dentro para fora. O problema lá era do osso. Quando foi liberto, ela ganhou uma beleza. Então Deus precisa tirar de nós aquilo que nos piora. Essa aula é boa, hein? Deus quer ativar a sua beleza. Nossa identidade com Deus ativa geneticamente o melhor que você tem. Então você pode se parecer cada vez mais com os mais bonitos dessa história toda aí, em vez dos mais feios. Deu para entender ou não? É isso aqui. A beleza está muito relacionada ao espírito da pessoa.
A alegria que vem de Deus, junto com a paz que Ele coloca no coração, iluminam o semblante. Você pode recuperar toda a beleza que o Pai criou em você, se viver na alegria do Senhor. Deus pode e quer ativar nossa beleza original. Uau! Eu acho que eu sou mais bonito hoje que quando eu tinha 20 anos. Acho que eu fui melhorando. Mas tem gente que, quando tem 20, é lindo que é o negócio. Depois você vê, mas que coisa virou. Porque a amargura faz mal. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, vocês são mais idosos, tem pessoas, puxa, é tão bonito. O que foi? A pessoa vai sabe que é nhaca de vida, nhaca para lá, vai vendo aquela vida com a nhaca e vai piorando. Agora, se for feio e for no pecado, aí vai ficar uma tragédia. Mas eu conheço pessoas que têm uma velhice e vão ficando uma vida em Deus, uma coisa assim maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu vejo as pessoas idosas, puxa, mas parece que vai ficando cada vez mais bonita. É a vida de Cristo, né? Eu ficava assim pensando, que coisa maravilhosa essa vida em Deus. Essa vida em Deus. Quando estava morando na Suíça, eu resolvi ir a um recital de Natal, iam cantar em alemão, na cidade de Berna, um coral ia cantar na catedral, uma cantata de Natal feita toda no Evangelho de João. Ia ser em alemão, mas falei, não, eu vou junto, a família que nos hospedou, nos pegou e acho que, não sei se a Jane lembra disso, nós fomos num recital lá. Como era de manhã, 9 da manhã, meio frio assim, começou a chegar e encheu a catedral. Mas é tudo pessoas assim de 70, 80, 85, 90, mas um pessoal bonito demais. Eu falei, puxa vida, esses velhos são belíssimos, né? E me assustou porque lá perto da catedral, jovens drogados estavam a noite toda passando, tomando drogas e cocaína. E eles passaram a noite ali. Quando nós chegamos antes, fiquei olhando assim, aqueles velhos, jovens, velhos, tudo acabado. Tudo acabado. Aí começou a aparecer aquelas mulheres, cabelo branco assim, bem vestidas, mas aquela alegria. Aí eu falei, gozado, quem que é velho aqui? E cheguei à conclusão que aqueles jovens eram velhos e aqueles homens, aqueles casais estão chegando de 80, 90 anos, tudo jovem. Mas eles estavam lá para ouvir o cantata de Natal, com aquela alegria, um sorriso vibrante. E aquela podia ter batido uma foto para ver essa diferença. O diabo envelhece. O diabo não só envelhece, ele acaba com a pessoa. De vez em quando, eu não ando assistindo muito mais televisão nem novela, mas quando eu começo a ver os artistas tudo acabado, esses dias eu encontrei um deles, lá em São Paulo, eles trabalham muito para aparecer lá na TV, porque fora é uma coisa que você vê, o diabo acabou com você, hein? É feio. É feio de ver. É feio de ver. O diabo destrói a alma da pessoa. O espírito abatido faz secar os ossos. Faz secar os ossos. Mas a alegria do Senhor a formosa o rosto. Amém? Eu sou um filho protegido por Deus. Só agora precisa passar rápido para vocês verem. 9, 10. Eu sou um filho chamado por Deus. Depois a gente continua. 11. Eu sou um filho justificado por Deus. Ele pegou todos os meus pecados e jogou no fundo do mar. 13, 12. Eu sou um filho renascido por Deus. Você é um filho renascido por Deus.
né? 13, eu sou um filho santificado por Deus. Né? E 14, eu sou um filho glorificado por Deus. E terminando nesse último, eu queria que nós terminássemos olhando esse texto e pensássemos: Senhor, muda a nossa vida. Por isso eu quero fazer essa oração. Fecha os olhos. Ó Senhor, o Senhor nos chamou para uma vida nova. O Senhor santificou, limpando tudo que não procede de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Agora sei que Tu me amaste desde antes da criação do mundo, eu também Te amo. Abro o meu coração para esperar a Tua verdade e deixar que o Senhor me cure. Eu recuso toda mentira do diabo em nome de Jesus. Rompe neste momento toda a fortaleza que Satanás tem edificado dentro de mim desde a infância. Cura, Senhor, meus sentimentos, minhas atitudes. Conheço, aceito, creio, recebo Tua verdade e me declaro livre. Creio que sou um filho Teu, conhecido, escolhido, desejado, amado, predestinado, aceito, redimido, criado, protegido, chamado, justificado, renascido, santificado e glorificado. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Até a noite.